Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje um assunto muito forte. Você já sentiu um ódio mortal de alguém alguma vez na vida? Eu já passei por essa experiência e, e eu quero compartilhar isso com vocês. No último vídeo eu falei sobre o Ho'oponopono e como eu joguei amor para dentro de mim. E na semana seguinte eu tive uma experiência com o ódio. Eu senti ódio de uma pessoa e eu vou compartilhar com vocês agora o que aconteceu. Eu fui ao supermercado, estava voltando para casa e aqui no bairro mesmo. E no trajeto, né, para chegar até a rua onde eu moro, eu entrei numa rua que é muito pequenininha, né, que dá que sai exatamente na rua onde eu moro. Bom, na hora que eu fui atravessar a rua, essa rua pequenininha, eu cruzei a rua e me vem um motoqueiro, né, vindo na direção que eu estava. E ali, nessa rua, tem uma curva. E o que aconteceu? Ele vinha numa velocidade muito grande, mas muito grande, e parece que quando ele me viu, a sensação que eu tive foi essa. Quando ele me viu, ele acelerou mais ainda a moto dele. E eu estava carregando um saco com poucas coisas, duas compras talvez. O que aconteceu é que se eu dava tempo suficiente de eu cruzar aquela rua. Estava muito estreita, era muito estreita. Mas ele acelerou, ele estava vindo numa velocidade absurda. E se eu não tivesse corrido, ele teria me atropelado. O que aconteceu é que eu tive que subir correndo na calçada e ele subiu na calçada, sabe? E ele olhou para mim. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, os nossos olhares se cruzaram. E o que eu vi no rosto dele? Eu via tudo menos amor. Eu vi o olhar de quem estava pouco se lixando para mim, para minha vida, pela minha vida, entendeu? Eu tive que subir na calçada e sabe, me afastar da calçada, porque ele subiu na calçada e foi embora. Aquilo me despertou em mim um ódio tão grande que eu nunca tinha sentido isso na vida por ninguém. Eu senti um ódio dele tão absurdo que eu fiquei assim, espumando. Foi uma coisa que me pegou de surpresa, tá? Foi um sentimento assim extremamente inesperado, mas foi uma ótima experiência para comprovar o poder do Ho'oponopono, porque eu quero continuar sobre isso, né? Estou continuando sobre isso, falar sobre isso. Eu senti um ódio tão grande dele, tão grande, que eu parei, eu olhei para trás e falei assim, eu queria estar com umas compras mais pesadas aqui. Eu queria ter um saco de alguma coisa aqui que eu ia. Aí eu comecei a verbalizar para mim o que eu iria fazer se eu estivesse com aquele saco cheio de compras pesado. Eu ia bater nele, eu ia bater nesse cara. E ele ia cair no chão com a moto. Olha os meus pensamentos. Ele ia cair no chão da moto e aí, de repente, viria um ônibus e ia passar por cima dele. Foi isso que eu pensei. Quando eu pensei isso, eu levei um susto. Eu levei um susto comigo mesma. Eu levei um susto com esses pensamentos, porque quando eu falei isso, eu visualizei aqui na minha tela mental toda a cena e eu vi o ônibus passando por cima dele. E eu fiquei apavorada comigo, com esses pensamentos, com isso que veio de uma forma inesperada, que me pegou de surpresa. Mas aí você vai
de repente, quem assistiu o vídeo anterior, quando eu falo sobre o amor, né? Que eu estava na semana anterior jogando amor para dentro de mim, estava, né, vibrando no amor, numa energia altíssima, né? E de repente eu me vejo com esse ódio que é assustador. Isso foi meio assustador, sabe? E como é que é isso, né? E você de repente está perguntando, Graça, mas como é que é isso? Cadê o amor que estava dentro de você? O que aconteceu? Quando eu olhei para ele e que ele veio naquela velocidade absurda, tudo que eu vi nele foi algo oposto ao amor. Ao amor que eu estava sentindo. Essa foi a leitura que eu fiz, porque quando eu continuei caminhando, né, quando eu fui tentando chegar na rua onde eu morava, eu fui pensando sobre aquilo e refletindo. Eu falei, eu não vi amor nele. Eu falei, e eu cheia de amor. Eu falei, como as pessoas, como esse cara pode fazer isso? Ele podia ter matado alguém, ele podia ter me matado, ele podia ter me atropelado. Sabe, pelo que a leitura que eu fiz dele, de toda a cena, tanto importava para ele, sabe, o que eu sentisse, como eu estava, quem era eu, não importa. Porque tem pessoas que não se importam mesmo com as outras pessoas, né? E assim, eu fui ruminando aquilo, tudo que tinha acontecido tão rápido, né? Fui pensando sobre aquilo no caminho. A rua, como eu falei, é muito curta. Fui pensando, mas aquele ódio dentro de mim, gente. E não demorou muito para eu começar a sentir um mal-estar. Eu falei, ai gente, eu não quero sentir isso está me incomodando, eu quero tirar isso de dentro de mim, eu tô me sentindo afrontada, não quero isso, não quero. Quando eu cheguei na curva dessa rua, no final dessa rua, já pisando na rua que eu moro, que eu morava, né? O que aconteceu? Me veio assim, como se alguém falasse algo, me veio Ho'oponopono. Foi o que veio na minha mente. Eu falei, o Ho'oponopono. Aí o que eu fiz? Eu tinha esquecido o Ho'oponopono, né? Que eu podia limpar aquilo dentro de mim. E aí eu visualizei o rapaz na minha tela mental, coloquei ele na minha tela mental e comecei a repetir a oração do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Eu fiz isso 3 vezes. O que aconteceu foi que a mágica aconteceu. Quando eu terminei de falar isso, tudo que eu estava sentindo de ruim, de horrível, porque era um sentimento horrível, tudo sumiu. Eu senti uma paz, eu senti o vazio, porque o livro Limite Zero fala desse vazio, que quando a gente limpa a memória, a gente tira essas coisas ruins dentro da gente, a gente vai ficando mais leve e sente um vazio. Gente, eu senti o vazio. Eu falei, gente, eu tô sentindo vazio, porque aí aquilo me remeteu ao livro. Eu falei, que coisa fantástica. Olha, foi uma experiência fantástica. Eu acho que foi mais importante essa experiência que eu tive com o Ho'oponopono do que a experiência com o amor, que eu falei no vídeo anterior. Porque o amor é fácil, o amor é leve, o amor é tudo de bom, né? Mas quando você sai de um estágio que eu estava, porque, gente, eu queria matar aquele cara, queria que ele morresse, né? Porque ele não estava se importando comigo. Eu era quem? Eu não era ninguém para ele. Então aquilo tudo me gerou um ódio absurdo e tudo passou. E eu voltei para casa em estado de êxtase. Voltei para casa percebendo o poder do Ho'oponopono. Então, gente, se vocês querem, tem muita tristeza, muita coisa
muito sentimento negativo dentro de você, faça o Ho'oponopono. Leia sobre isso. Vai lá, existe o livro O Limite Zero, é o livro que fala sobre o Ho'oponopono que eu li. Eu super indico, existe em PDF, existe em audiobook. No meu vídeo anterior, lá do amor, eu coloquei lá como é que você acha o audiobook que eu ouvi. Né, que eu acho maravilhoso o audiobook daquele rapaz, eu não sei o nome dele, mas eu boto lá, né, como é que você chega no site Gotas de Orvalho, se eu não estou enganada, mas está lá. Se você quiser saber, vai lá, tá? Vai lá e você vai descobrir um mundo novo, de verdade. Porque a gente tem muita coisa, muito lixo emocional dentro da gente, e isso precisa ser limpo, jogado fora, entendeu? Para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa se abrir para as coisas boas da vida. E aí, de repente, será que as pessoas que me conhecem falam, mas, puxa, Graça, por que você, de repente, né, está passando por tanta coisa nos últimos anos? Quem me conhece, meus amigos, foi porque eu parei de fazer. Eu comecei a dar uma murchada na vida, sabe? A vida começou a ficar muito pesada. E eu acabei deixando de lado as práticas, né? Então, as práticas espirituais, deixei de me cuidar, né? E existe aquela frase, orai e vigiai, você já ouviu falar sobre isso? Orai e vigiai. Então a gente tem que continuar orando e se vigiando para a gente não cair no buraco negro de novo. Não deixar que as memórias, esses sentimentos negativos se apossem da gente. Porque, gente, todo dia a gente vive, principalmente nesse século XXI, né, nessa fase do planeta, a gente coloca para dentro alguma coisa negativa, a maioria de nós, quase todo mundo. A gente se permite, né, deixa que isso aconteça. A gente joga para dentro lixo emocional. E então a gente tem que fazer limpeza, né? E o Ho'oponopono é fácil, é simples, é só repetir: sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Tá? E aí eu vou dar duas dicas para vocês sobre o Ho'oponopono. Você pode todo dia falar assim, mas aí você, de repente, você tá aí falando assim, mas Graça, eu não sei nem o que eu falo, tipo, que memória que eu limpo, né? Que eu tenho de lixo emocional dentro de mim, além dessa tristeza, além disso, a gente tem muita coisa, então não importa, pro Ho'oponopono no Limite Zero fala isso. Não importa que memórias você vai estar limpando, só repita: sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Vai repetindo. E você pode também fazer essa oração: olha, amo vocês, minhas memórias, porque o que a gente não pode é odiar as memórias que a gente tem. O que a gente não pode, o ódio é horrível. Tá comprovado aqui, né? Com essa história que eu tô contando. O ódio é horrível. Você tem que amar aquela dor que você sente, aquela tristeza, aquela infelicidade, aquela depressão. Então você fala: amo vocês, minhas memórias. Aí você fala de uma forma abrangente: e sou grata pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. E vai repetindo. E vai repetindo isso: sinto muito. Vai repetindo. E existe uma outra oração mais completa, que é muito bonita, que é uma oração que você olha na internet, você vai achar vários sites falando sobre isso, e muita coisa sobre o Ho'oponopono. Que a oração é o seguinte, espero não esquecer, né? Porque eu memorizei essa oração lá atrás, então ela está aqui na minha mente, mas vamos lá. Qualquer coisa, eu tenho uma colinha aqui, eu vou tirar a colinha. Mas a oração é a seguinte: olha, Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em mim,
Se eu, minha família, meus parentes e antepassados ofendemos a ti, a tua família, teus parentes e antepassados, em pensamentos, palavras, atos ou ações, do início da nossa criação até o presente, nós pedimos o teu perdão. Deixe que essa prece purifique, limpe, liberte, corte todas as energias, memórias, bloqueios e vibrações negativas e transmute todas essas energias em pura luz. Está feito. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata, te amo, te amo, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Te amo, te amo, te amo, sou grata, sou grata, sou grata. Eu tenho feito o Ho'oponopono para me dar mais um gás, para me dar mais força. Estou retomando práticas que eu deixei para trás. Estou relendo livros que foram importantes na minha vida e para que eu possa retomar o meu caminho, ter cada vez mais força. E uma dica, o planeta está difícil, a coisa está puxada, então não se descuide. Se você tem uma filosofia de vida, uma religião, se você acha que a sua religião não está satisfazendo você, continua na sua, mas busca um outro lugar, vai se cuidar. Eu frequento um local, né, um local kardecista, desde novembro, e lá eu estou sendo cuidada, eu estou sendo tratada com terapias holísticas, porque eu amo terapias holísticas, amo. Então lá eu estou sendo cuidada com bioenergia, eu tomo floral, tem a auriculoterapia que eu estou fazendo, eles têm reiki, e é isso. Eu estou buscando, sim, eu estou me tratando agora, né, isso é uma coisa nova, com um terapeuta que trabalha com homeopatia, e ele foi super indicado por um colega da igreja, então eu estou buscando essa ajuda com ele, sim, e é assim, porque eu já soube, né, pelo meu mestre espiritual, que esse ano eu tenho que voltar à literatura e escrever meu próximo livro. Ainda não sei que livro, né, tem uma desconfiança, mas vamos ver, isso vai acontecer no segundo semestre, né, a partir do segundo semestre. Então, e eu preciso, né, estar cada vez melhor, cada vez mais forte. E o que eu posso falar para vocês vocês precisam limpar as suas memórias. O Ho'oponopono é uma coisa muito simples demais, tá? Então, usem e abusem disso. Só o que eu posso dizer. Vá lá, baixe o livro Limite Zero, leia esse livro. Se você acha melhor o áudio, vai lá, tem o audiobook. Então, não se mexa, faça o seu movimento, tá bom? É o que eu posso te falar, e porque funciona assim, e o Ho'oponopono. E é gratificante, né, a gente ver que tem tanta gente maravilhosa nesse planeta, com a sua missão espiritual, ajudando uns aos outros, né? É bom fazer parte disso, é bom saber que isso existe. Então vamos usufruir disso, é o que eu posso te falar, tá? Então você chegou aqui até o finalzinho comigo, já acabou, eu acho que eu já passei tudo que eu tinha que passar. Estou num lugar diferente hoje, porque hoje o tempo está muito fechado e a luminosidade ficou melhor aqui. Eu estou pertinho da janela, da varanda, então estou num ambiente um pouquinho diferente, mas está tudo certo. Estou sentada no chão, nas almofadas, mas está tudo maravilhoso. O importante é eu passar a minha mensagem, eu fazer o meu trabalho missionário para vocês. E você gostou desse vídeo? Então compartilha, dê o joinha, ative o sininho lá para você receber as notificações e seja feliz, gente.
Não deixa que essas memórias contaminem a gente não, tá bom? E vamos lá, não sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. E depois eu vou contar para vocês, num outro momento, já vou dar um spoiler aqui, do mesmo autor do Limite Zero, um processo de limpeza emocional que eu fiz, desse outro livro dele, que experiência fantástica que eu tive. Gente, eu vou falar sobre isso. Eu vou mostrar o livro também. Já é um trabalho mais complexo, mas eu tive coragem de fazer a tal do exercício que estava lá proposto. Eu tive coragem e eu vou contar para vocês o que aconteceu, mas isso vai ser em outro momento, tá? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês imensamente. E conto com vocês, porque eu estou precisando de vocês para poder crescer, ficar com mais força. Vocês têm missão espiritual que nem eu, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.